Olá, bom dia. Quero primeiro agradecer a Deus pela minha vida, pela vida da minha família, a vida de vocês inscritos e não inscritos, seguidores do meu Instagram, que todos nós tenhamos sempre o melhor de Deus. Eu desci aqui hoje para minha mata, próximo da mata, para fazer uma plantação de uma muda que eu ganhei, de uma muda chamada NEEN, N-E-E-N. E eu falei assim, acho que eu vou fazer um vídeo contando sobre a trajetória da roça, porque hoje eu vivo na cidade, mas tenho um pé na roça e um pé na cidade, porque eu tenho minha chácara, né? A gente está sempre aqui, como eu estou hoje no feriado aqui de 3 de junho, né? Foi comemorado agora o dia quinta, né? A gente emendou, né? Quinta, sexta, sábado e hoje é domingo. Então, quero contar para vocês o que eu vivi na roça, coisas que o meu pai contou, porque eu lembro que eu morei na roça, eu era bem pequeno. Então, coisas que o meu pai me contava, que eu via ele fazer, que ele contava, no caso, que o pai dele fazia e contava para ele, e assim sucessivamente. Que o meu bisavô, né, foi passando para o meu avô para o meu pai e o meu pai para mim. Eu sei muito pouco porque eu convivi pouco na roça, mas aprendi muito. Comecei com 7 anos, eu lembro que eu sempre conto nos meus textos. Com 7 anos foi a primeira vez que eu me lembro que eu trabalhei na roça, com a camisetinha assim, cheia de rama de mandioca, aí ia levar para colocar no buraco que o meu irmão mais velho, Luiz, que Deus o tenha, e a minha irmã Zumira, eram os irmãos maiores, que eles já tinham feito os buracos, e eu ia colocando a raminha de cova em cova, aí eles vinham depois tampando. Essa é a primeira passagem que eu lembro que eu fiz na roça. Mas era muito gostoso, eu vou contar como que era a boneca das minhas duas irmãs, a Sônia e a Zumira. Eles usavam a boneca naquele período que tinha o milho, quando o milho estava florando, que estava já quase pronto, tinha aquela espiga que tinha aquele cabelinho na ponta. Quem conhece o milho verde, conhece, sabe o que eu estou falando. Pegava a espiga de milho e tinha na ponta da espiga um cabelinho loirinho, ruivo, cor de vinho. Aquilo ali era a boneca delas e o cabelinho, no caso do milho, usava como se fosse o cabelo da boneca. Então, elas trocavam a roupa da boneca, minha mãe fazia roupas diferentes, roupinhas diferentes, tal, tal. Mas em si, a boneca era a espiga de milho e o cabelinho, o próprio cabelo da espiga de milho, ok? Então a gente tinha aquela função, todo mundo levantava de manhã, já sabia o que ia fazer. Um ia cuidar dos porcos, na alimentação dos porcos, das galinhas, o outro ia tirar o leite, o outro ia ver se tinha lenha suficiente para aquele dia ou mais para 2, 3 dias, já ia tirar lenha, guardava lá no canto. O outro já ia pegar, molhar as plantas próximas da casa, até chegar um horário da gente ir para a roça. O que acontecia? O meu pai sempre quando tomou conta de fazenda, como gerente de fazenda, administrador de fazenda, eu, a minha mãe e meus irmãos, a gente cuidava da parte da roça. O meu pai cuidava da roça muito pouco, só nas horas de folga. E a gente ia lá, ó, plantava milho, arroz, feijão, amendoim, batata, plantava inhame, plantava, a gente chamava de gengibre, plantava aquele gergelim, abóbora de todos os tipos, cabotiã, abóbora para fazer doce, aquela abóbora chamada, aquela moranga, né, que usa para fazer com camarão. Tinha abóbora chamava abóbora menina, que era uma abóbora para você só fazer tipo assim que bebe, ela não madurava, só aquela outra que madurava para você fazer doce. A gente chamava abóbora de pescoço. Era uma coisa maravilhosa e gostosa. Então, a gente plantava também mandioca, né? Plantava milho, plantava aquele, como que fala? Pro boi, o capim chamava inapiê ou elefante. Plantava o capim colonião, aquele capim jaraguá, aquele brisantã, tudo para poder colocar para as vacas, né? Para os animais. Cana, a gente tinha muita cana para dar para os animais. E era gostoso.
Nas horas de folga a gente tinha as pescarias, a gente tinha... Eu lembro quando meu pai, a gente trabalhava na Graciosa, pertinho de Paranavaí, lá no norte do Paraná, tinha uma cidade chamada Graciosa. E a gente tomava conta da casa de farinha, a gente chamava farinhada. Então tinha um açude muito grande que a gente tinha peixe nativo, peixe que a gente colocava, né? Colocava assim o alevino, né? Pequenininho. E tinha dois enormes que chamava o tubo onde saía a água, que chamava comportas. Então, o que acontecia? O meu pai fechava as comportas, eu e meus irmãos já ficavam nos pontos determinados lá para baixo no rio, a água secava quase que totalmente. Então, a gente pegava lá os peixes maiores, uma quantidade boa que a gente já tinha marcado lá a quantidade com meu pai. Ele marcava no relógio 10 minutos. O que acontecia? A gente pegava os peixes, colocava no saco, cada um no seu ponto. Aí meu pai já marcava 10 minutos, fechava as comportas. A água voltava, transformava o rio normalmente. Aí a gente pegava os peixes, ia para casa tratar os peixes, limpar, colocar bastante sal, deixar na cerca do arame farpado uns dias. Quando ele estivesse já bem desidratado, que perdia todo aquele líquido, a gente pegava, colocava em cima do fogão a lenha, naquela parte ali com vara, com um arame, para ficar um pouco defumado. Era, coisa de primeira, peixe defumado, peixe seco. O pacu era um dos melhores peixes para comer, pacu seco, uma delícia. Para quem conhece o pacu seco, para fazer uma boa refeição, não tem coisa melhor. Outra coisa que eu vou contar também que a gente gostava muito nesse período era fazer coisas usando o bambu. A gente sabe, eu vou fazer um vídeo especial também sobre o bambu. A gente sabe que o bambu ele tem resistência como o aço ou como o concreto. Desde que você saiba tratar ele e fazer o uso, fazer o manuseio correto. Você pode fazer, a gente usava muito para fazer casa, para fazer mangueirão para porcos, o galinheiro para manter galinha presa. A gente fazia até mata-burro, porteira, cochete. Para quem conhece o que eu estou falando, cochete é um tipo de uma passagem, uma porteira, de um curral para o outro, de uma pastagem para outra. A gente fazia também isso aí usando bambu. Tem outro detalhe do bambu. Você pega mais ou menos um bambu assim, aí você picota ele. Vai picotando, picotando, picotando. Quem conhece, já viu falar, sabe o que eu estou falando. Você vai picotando acima do nó, todos os nós. Você vai batendo o machado bem amolado aleatoriamente, na sequência do nó. Quando você picotar em todos os nós, o que você faz? Você vai lá em cima, no caso lá de um bambu de 3 metros, por exemplo. Você vai lá em cima e racha, vem rachando de fora a fora. Ele simplesmente vai virar uma tábua. Depende da grossura, da espessura do bambu, ele vai virar uma tábua enorme de 30 centímetros, 25, 40, depende da espessura do bambu. Isso aí você pode usar como fosse uma tábua para você fazer o seu rancho, sua casa. Você corta um pau, por exemplo, desse tamanho, dessa grossura de uns 30 centímetros, faz um formato de V nesse pau e coloca as tábuas de bambu para fazer a parede, entendeu? A parte de cima ali você faz um quadrado de madeira, como se fosse o alicerce, né? As caixarias. Ali você faz um madeiramento, faz a amarração das tábuas. Aí para cima você vai aumentar para fazer a parte da cobertura, né? Quem entende, já fez casa de taipa, sabe o que eu estou falando. A gente fazia também casa de taipa. Quero até mandar um abraço para o Chico Abelha. Nos vídeos dele ele fala muito sobre casa de taipa, casa feita de barro, né? Dá uma olhadinha no vídeo dele que você vai ver o que eu estou falando. Então, a casa da minha irmã mesmo, a Zumira, quando casou, nós fizemos ela num dia, através de um multirão. O prego era cipó, as tábuas feitas de bambu, a parte do que a gente chama hoje de ripão, caibro, viga, era tudo colhido na mata. E a parte da cobertura, como se fosse a telha, era a parte de folhas de coco, babaçu, capim, esqueço o nome daquele capim, sapé, o nome do capim sapé, para fazer a cobertura. No piso a gente passava cinza com bosta de cavalo e barro, para fazer bem retinho ali o cimento, na cozinha, na sala.
A parte que a gente não queria que entrasse vento, a gente colocava também capim com barro para fazer, como se fosse aquela parte ali da fechadura da casa de taipa, né? Para não entrar vento. Era isso, a maravilha. No final do mutirão a gente tinha um bailão, matava porco, matava frango e fazia um mutirão e um grande baile à noite. Era simplesmente maravilhoso. A vida na roça é maravilhosa, é só a gente saber levar. Eu, como já disse, tenho um pé na roça e um pé na cidade. Daqui mais 3 anos eu me aposento, aí eu vou estar com mais frequência na roça, ok? Esse vídeo me deixa emocionado porque eu trago coisas assim que eu vivi, que os meus pais, meus avós viveram, né? E que hoje está meio assim esquecido, né? Hoje é shopping center, né? Lifes, para tratar cabelo é aquela escovinha, produtos que as mulheres usam, que naquela época não tinha nada disso. Eu lembro que a minha mãe usava vestido aqui, ó, fechado no pescoço, fechado no punho e para baixo do meio da canela. Esse era o vestido da minha mãe quando ela tinha 15, 17, 20 anos. Era completamente diferente, comparando com os vestidos de hoje, não? É uma coisa assim de se pensar. Então, dando continuidade desse vídeo, comparando a roça com a cidade, eu lembro de uma passagem, que me desculpe, a tia Alzira, lá do Paraná, Paranavaí, ela se envolveu nessa passagem até perigosa. A gente ficou muito emocionado na época, porque nesse mesmo açude que a gente fechava para pegar o peixe lá embaixo, nós fomos uma vez, meu pai fez uma linda jangada. O problema não era a jangada, aconteceu alguma coisa que eu não me lembro. A gente foi passear de jangada nesse açude. Num determinado momento, a jangada virou. Como meu pai foi rápido e nós consideramos ele como um herói, que Deus o tenha, nós estávamos em 9 pessoas na jangada. Como eu disse, a jangada era coisa de primeira, não tinha nada a ver que quebrou a jangada, não foi uma tragédia. Então, essas 9 pessoas, a maioria das pessoas eram crianças. Só que tinha um detalhe, até a salvação do meu pai, porque eu, a minha irmã e o meu irmão, a gente viveu sempre na roça e no rio. Naquela época a gente vivia na roça e no rio. A gente tinha aquela destreza diferenciada, a gente sabia nadar. Mas as outras crianças e a minha tia, que estava grávida, se eu não me engano, ela estava grávida da Simone. Eu não vou falar datas exatas aqui, porque é complicado ficar falando data de nascimento dos outros, quantos anos as pessoas têm, então. Mas hoje ela deve ter mais ou menos próximo de 50 anos. Então, é só diminuir de 2021 que nós estamos, menos 50, mais ou menos, foi esse período que aconteceu a tragédia. E o meu pai, heroicamente, conseguiu jogar todas essas pessoas para o barranco. Tirando 1 ou 2 ali, ou até 3 que sabia nadar, no caso nós que éramos filhos dele, a gente conseguiu chegar no barranco rapidinho. Mas a minha tia grávida e outras pessoas, ó, foi pro fundo e se não cuida, morre. Ele conseguiu, graças ao poder de Deus, jogar todas as pessoas pro barranco. Graças a Deus a gente conta essa história hoje até rir, que poderia ter acontecido coisa pior, mas Deus esteve sempre na nossa vida e vai continuar estando. Deu a força para o meu pai ali, ele conseguiu recolher essas pessoas, jogar para o barranco, né? Depois recuperar a jangada. Outra coisa também que eu gosto de falar é que meu pai era complicado. Brincalhão, gozador, pessoa maravilhosa. Eu lembro que a minha avó Rosalina, a gente chama ela de vó Rosa, que Deus o tenha também. Quando ela ia passear na fazenda, que a gente sempre tomou conta de fazenda, meu pai sempre foi administrador de fazenda, o que acontecia? No dia dela ir embora, às vezes ela passava lá 10, 12, 15 dias na fazenda com a gente, e a cidade era 20 quilômetros, era bem próximo, 20 quilômetros. Em São João do Quaiuá, São João do Ivaí, próximo de Paranavaí, Paraná. O que o meu pai fazia? Pegava 2 tijolos daqueles blocos. Antigamente não tinha tijolo como tem hoje, tijolo de 8 furos. Eram uns blocão desse tamanho. O que ele fazia? Enquanto a minha avó estava ali perto, ali já querendo se despedir para a gente levar ela de carroça no ponto de ônibus, ele pegava 2 tijolão desse, colocava no fundo da sacola, colocava a roupa por cima, para a coitadinha da velha carregar peso lá na cidade.
Às vezes ela ia a pé, ou alguém ia pegar ela, mas a mesma coisa era a pé, porque não tinha carro na época, carregando aquela sacola pesadíssima com 2 tijolão dentro. É brincadeira, uma brincadeira assim e tal, mas a gente levava na brincadeira porque acabava ficando tudo bem, só gozação, né? Outra coisa que eu me lembro também era que nas nossas pescarias, que maravilha, que maravilha. Hoje está complicado porque você não pode mais passar de um limite no caso de pescaria, por causa da despesca, né, por causa da piracema. Animais a gente não pode abater mais, naquela época não tinha problema, que a gente caçava, né, tinha arapuca. A gente caçava com armadilha para pegar tatu, era maravilha. A gente comia carne todos os dias, a maioria das vezes carne de caça. A gente fazia armadilha com laranja amarrada no arame. Por quê? Se você colocar a laranja solta, ela pega a laranja e vai comer lá na toca. Então a gente não consegue fazer a ceva. Colocava também milho debulhado. Se você colocar a espiga inteira, ela pega a espiga e vai comer lá na toca. Às vezes levar para os filhotes. Então a gente colocava o milho debulhado. Sal. A gente pegava um pano de prato, colocava ali mais ou menos 1 quilo de sal, fazia o tipo de uma trouxa, amarrava no pé de árvore, aí vinha chuva, o sereno, e ficava pingando aquele sal ali a vida inteira, o ano inteiro. Então, ali chegava veado, chegava paca, cutia, anta, chegava todos os animais da floresta. Ali a gente cevava para vir à noite, olha a maldade da época, mas a gente tinha que sobreviver para alimentar a gente, né? Porque a gente não tinha comida todo dia, carne de frango todo dia, carne de boi todo dia. Como já disse, naquela época não tinha tanto problema. Aí, o que acontecia? A gente ia à noite lá e caçava o animal, só para alimentação. E no caso da pescaria, a gente pescava com um anzol normal, pescava com um negócio que chamava cove. Meu pai fazia um negócio, um tipo de assim, ele começava grande aqui, ia funilando, sei que o peixe entrava e não conseguia sair. Isso aí chamava cove. Tinha também rede, tarrafa que a gente pegava, né? Às vezes a gente deixava o anzol iscado com um pedaço de coração, de pedaço de frango, qualquer coisa. No outro dia você podia ir lá tranquilo que tinha um peixe no anzol. Tinha muito peixe. O que eu mais me lembro é de uma região de Aquidauana, próximo ali de Bonito, Mato Grosso do Sul, tinha um rio chamado Rio dos Peixes, na fazenda do falecido e querido Nascimento de Oliveira Nunes, que Deus o tenha. A esposa dele ainda vive em Cuiabá, a Marta, né, que é prima da minha mãe. Tem os filhos aqui, acho que o Edson Nunes, né, trabalha na SEMA. São parentes nossos que a gente às vezes até nem não se vê muito. Então era a fazenda deles, lá próximo de Aquidauana e Bonito, fazenda Santa Terezinha. Tinha peixe demais. Tinha um tal de Rio Bolívar, que era super raso, com muita terra, areia embaixo. O peixe, o pacu, o peixe ia nadando assim com uns 3, 4 centímetros fora d'água. A gente pegava até com a mão. Eu lembro de uma ocasião que a gente tomava conta de uma farinhada, casa de farinha em Graciosa, que tinha um lugar que a gente tinha bastante, não sei se todo mundo conhece, mas algum vai conhecer, uma planta que chamava taboa. Taboa. Debaixo da taboa ficava muita loca e a gente pegava peixe com a mão, principalmente um peixe chamado cará. Peixe mais ou menos assim, ó, um pouco maior, um pouco menor, a gente pegava com a mão. Era uma coisa maravilhosa. Peixe assim, demais, traíra. Você colocava um anzol na boca da traíra de tão transparente que era a água. Essa parte que eu estou falando da traíra já é em Bonito, porque a gente sabe que as águas de Bonito são águas cristalinas, um setor do Brasil que é muito turístico, vai muito turista, né? Do mundo inteiro. Vem turista do mundo inteiro para conhecer Bonito, Mato Grosso do Sul. Então a gente via todos os peixes dentro da água. E no caso da traíra, a gente colocava o anzol devagarinho assim na boca dela, aí só puxar cada traíra enorme. Aí a gente colocava sal, pendurava na cerca de arame farpado por uns dias, deixava desidratar. Depois a gente colocava numa trempe, ou uma cordinha, num arame, ou numa varinha em cima do fogão. Ali ela ressecava e não estragava, porque nessa época a gente não tinha energia, né? Não tinha geladeira. Então, por isso que era complicado. A gente pegava só uma quantidade suficiente para comer 2, 3 dias. Depois ia lá, pescava de novo, porque
o rio era muito piscoso, a gente pegava peixe assim de montão. Eu sempre brincava assim, que a gente levava um anzolzinho com uma linhada de 1 metro, 2 metros, com um pedacinho assim de espiga de milho verde, era só jogar e puxar. Se você quisesse pegar 30, 40, 50 peixes, principalmente piau e piraputanga, era só puxar. Mas a gente fazia, a gente tinha essa consciência de não pegar peixe para jogar fora. Então, isso que era a grande vantagem, a gente tinha que preservar para ter por mais tempo. Então, uma outra coisa que a gente tinha na fazenda também que eu achava legal, toda vez que a gente matava um porco ou um boi, meu pai falava, fulano, Ademir ou Luiz, que é meu irmão, para ir levar um pedaço de 2, 3 quilos de carne para cada vizinho próximo. Os vizinhos mais próximos, vamos dizer aí até 5 quilômetros, por exemplo. A gente às vezes ia a pé, de bicicleta ou de carroça, levava lá uns 2, 3 quilos de carne para essas pessoas que eram amigos da gente. Eles faziam o mesmo na época que eles iam abater um animal. Outra coisa que eu conto também que a gente ficava maravilhado. A gente matava o porco, teve uma vez que a gente matou um porco que deu 8 latas de banha. Eu não preciso mentir, Deus ia me castigar por isso. 8 latas de banha. Aí meu pai tinha um costume, não era só nosso costume, era de todo mundo, de pegar a lata, colocar a banha e a carne do porco já frita e temperada dentro da lata de 20 litros, que a gente chamava lata de querosene, novinha, limpinha. Colocava lá a carne já temperada, ficava valendo essa carne até 2 anos, porque não tinha geladeira, não tinha energia. Aí na hora de fazer o almoço, a minha mãe pegava essa carne, tirava, colocava na frigideira, era só para dar uma esquentada ali, tirar o excesso da gordura, voltar para a lata. E a gente comia também no tempero do arroz e feijão, essa própria banha do porco, que sempre para mim sempre foi saudável. A gente tem assim até aquela coisa de hoje que a gente comer tanto óleo de soja, óleo transgênico, óleo de canola, óleo de girassol, de milhos. Eu acho que eu preferia ainda a banha do porco. Coisa saudável, coisa que nos traz recordação, mas que vai continuar ainda na nossa mente. Dando continuação a esse vídeo da roça e da cidade, quero perguntar para você a diferença. Agora é só diferença. Como que é a sua cama? King size, box, molas, molas ensacadas, que a gente tem ouvido muito falar nas propagandas, molas ensacadas. Naquela época não, meu querido. Naquela época era rede, era esteira ou tarimba. Quem conhece, eu já ouviu falar na tarimba. Tarimba é o seguinte, você pega 4 pontos, mede lá o tamanho da cama que você quer, coloca 4 forquilhas, coloca 2 madeiras mais grossas assim, depois vem colocando madeirinha fina para fazer a cama. Como se fosse o meu dedo aqui, ó. Tá vendo? 2 madeiras grossas embaixo e essa aqui as madeirinhas. A gente gostava de fazer muito isso aí com um derivado do bambu que chamava taboca. Uns chamavam taboca e outros chamavam de taquara. Isso aí é bambu. Então a gente pegava essa taquara, esse bambu, às vezes, se ele fosse um pouco mais grossa, rachava no meio e fazia isso aqui, ó. Um bambu mais grosso aqui, um bambu mais grosso aqui, e esses aqui, os bambus mais finos. Amarrava com cipó para a gente dormir em cima de um colchão de palha. Sim, palha de milho. Não era colchão não, de espuma, ortopédico, colchão nada, como eu falei da mola ensacada, negativo. Era simplesmente o colchão feito de tipo de um saco, tinha uma abertura em cima que a minha mãe costurava e descosturava para encher de palhas novas, para manter o colchão mais alto e mais macio, mas era palha de milho. Ou no meu caso, que eu amo até hoje, tenho 62 anos, se for para mim escolher, se alguém falar, senhor Ademir, você prefere dormir na cama ou na rede? Eu prefiro 100% a rede, porque a rede modela o seu corpo. Às vezes a pessoa tem problema de coluna, tem problema de dor nas costas, aquele negócio todo, o que que acontece? Colchão. O colchão às vezes não se adapta com o seu tipo físico. Então o que que acontece? Você vai dormir e amanhece cansado. Fora aqueles colchão que muitas vezes você não tem, por um poder aquisitivo menor, você não tem como ficar trocando cada 5 anos, você dorme aí 10 anos, 15 anos no colchão, amanhece todo doído, por quê? É o colchão.
Por isso que eu prefiro a rede, eu acho que muita gente gosta de rede, porque ele modela o seu corpo. Não tem esse negócio de ficar lá procurando lugar no colchão onde tem menos a mola que está afetando a sua costela. A rede para mim é essencial. Então, é tarimba. Depois de um grande tempo passado, veio uma cama chamada cama de campanha, uma cama barulhenta. Essa cama era assim, ela fechava para você guardar no cantinho, à noite você abria. Ela fazia muito barulho e não era muito confortável porque ela era muito estreita. Se você virasse muito, não tomasse cuidado, você caía da rede. Então, são processos que a gente vai vendo hoje e buscando na mente as nossas passagens lá de 60, 70, 80 anos atrás. No caso, eu falo 70, 80 anos atrás, porque eu tenho 62, mas que eu ouvia o meu pai falar, que o meu pai ouvia o avô dele, o bisavô dele falar, então a gente acaba guardando na mente, na cabeça, e vai guardando até hoje. Eu sei. A tramela, você sabe o que é tramela? Hoje você vai numa loja especializada de produtos de construção, vai lá comprar uma fechadura, tem fechadura de 50, 100 até 2, 3 mil reais, fechadura. Lá na roça não, na roça era tramela. Pesquisa no Google o que significa tramela. Lamparina, não tinha energia. A lamparina era um negocinho assim feito com uma ponta, que a gente passava um pano por dentro, chamava pavio, ali enchia de querosene para poder clarear a casa. Ou, em último caso, a gente usava vela. Outra coisa que a gente usava também na parte de alimentação, como eu já disse. Tinha uma comida que meu pai fazia que era maravilhosa, que a gente comia muito, que a gente achava saudável, e ela era uma comida muito forte, que era um tal de chouriço. Era resto de porco, sangue do porco, fígado, coração, rim, um monte de derivados do porco que fazia esse tal de chouriço, que um sangue também era muito bom. Eu não sei te explicar como que faz, mas que se você pesquisar no Google, acho que deve ter hoje como que você faz o chouriço. Minha mãe fazia também, ela tinha uma peculiaridade que ela fazia muito sabão. A gente hoje vai comprar pacote de sabão, naquelas que vem em barra, 5 barras, né? São sabão bons, mas naquela época era sabão feito quando um boi morria por picada de cobra, qualquer coisa assim. Ela fazia o sabão com esses derivados do boi, né? Com breu, com soda. E ela fazia também sabão de abacate, muito bom. Eu colhi muito abacate para minha mãe fazer sabão. Ela fazia também sabão de cinza. Só que nessa época eu tinha muita dó dela, porque ela fazia sabão de cinza e a maioria não sabe, e o sabão de cinza leva 5, 8, 10 dias. Todo dia você vai esquentar ele, ferver um pouco. É demorado demais. E a grande vantagem do sabão de cinza, eu não estou sendo ignorante, nem a minha mãe também acho que não, mas eu não sei se ela sabia na época, porque o sabão de cinza, hoje você coloca vários ingredientes dentro do sabão de cima, como ervas aromáticas, plantas, que te fazem bem para a pele, né? Para várias doenças a gente pode usar hoje dentro do sabão de cinza. Desculpe, mas naquela época eu não sabia. E nem sei se a minha mãe sabia também disso, mas ela fazia o sabão de cinza. Era muito legal o sabão de cinza. Como já disse, as pessoas que fazem sabão de cinza hoje, que eu conheço, a Margarida, que tem um canal, a Margarida da Horta, a Penha, lá que tem um canal também, Penha Dias, eles fazem o sabão maravilhoso. É tudo lá, são todos amigos lá do Chico Abelha. Se você entrar no canal delas aí, você vai achar, Margarida da Horta e Penha Dias. Elas fazem o sabão de cinza maravilhoso. Sempre tem no canal do Chico Abelha esse sabão de cinza. Então, outra coisa que a gente buscava sempre na roça era manter uma vida saudável com os vizinhos, né, com as pessoas que estavam próximas da gente, porque a gente não tinha muita opção. Às vezes tinha uma machucadura, uma dor diferente, a gente não sabia, que não tinha médico, não tinha socorro, não tinha farmacêutico, não tinha nada. Então, um ajudando o outro. Às vezes acontecia de uma picada de cobra, a gente sempre socorria um ao outro. E
a gente ia levando a vida, porque a gente não podia ter muitas amizades, porque era uma pessoa morando aqui, outra pessoa morando aqui 2, 3, 4 quilômetros, 5 quilômetros ou 10. A gente não tinha tanto recurso na época, a gente tinha que correr atrás rapidinho do próximo vizinho, né? Se não tinha naquele, a gente ia no outro, a gente buscava um socorrer o outro. Como uma vez aconteceu do nosso cachorro chamado Verniz, o meu pai, como sempre foi administrador de boi, de fazendas, ele uma vez foi sair para cercar um boi, ele puxou o cavalo rapidamente, a pata traseira do cavalo pisou exatamente no espinhaço do cachorro chamado Verniz. O melhor cachorro do mundo que nós tivemos. Esse cachorro ficou conosco mais ou menos uns 3 meses se arrastando, porque toda vez que a gente saía para campear o boi, ele queria ir junto. Ele tinha a parte do pé e da unha ali todo em carne viva, de tanto sair arrastando atrás da gente. A gente ficava com dó, às vezes deixava ele ir, às vezes deixava ele amarrado. Até que um dia a gente não teve mais opção, nós tivemos que sacrificá-lo. Não tinha mais condições dele sobreviver, a gente teve que sacrificar, mas a gente buscou alternativas nos vizinhos, não conseguimos alternativa. Cada um indicava uma coisa, a gente fazia um tratamento e tal, mas não conseguimos. E o irmão dele, que é o cachorro chamado Bagunça, eram 2 irmãos, Bagunça e Verniz. Verniz por quê? A única coisa branca dele que ele tinha era os dentes e o branco do olho, o resto era preto brilhoso, por isso o nome Verniz. E o Bagunça, que era irmão dele, logo no primeiro dia a gente colocou o nome do Bagunça porque ele era muito bagunceiro. E nós tivemos que doar ele porque ele estava comendo pintinho e ovo de galinha. Para nós não era viável. A gente preferiu ficar com o Verniz. E esse Verniz tinha uma peculiaridade. Juro por Deus, eu não vou precisar mentir porque Deus ia me castigar de novo. Ele era capaz de correr atrás do veado, pegar o veado pela venta, esperando a gente chegar para sangrar o veado. Eu falo isso aqui hoje porque naquela época era permitido a gente até caçar para alimentar, para consumo próprio, para alimentar os filhos, no caso do meu pai, né? E esse cachorro também, muitas vezes ele pegava o lagarto antes do lagarto chegar no ninho. Teve vez também que ele levou umas rabadas de lagarto que saiu, ó, doía muito pelo jeito do grito dele. Teve uma vez que esse Verniz também, o cachorro, o tamanduá fez assim com ele, com o chamado abraço tamanduá. Juro por Deus, nós precisamos cortar os 2 punhos do tamanduá para ele largar, senão o cachorro já tinha morrido. É coisas da roça que eu estou passando para vocês. Gostaria que vocês fizessem lá dessem uma olhadinha no meu Instagram, que graças a Deus está muito lindo. Instagram natureza.naveia. Continue se inscrevendo no canal, deixa aí o seu like, compartilhe com seus amigos nas redes sociais e não esqueça de ativar o sininho. Quero dizer mais uma vez que estou muito emocionado para fazer esse vídeo, que eu queria ter feito há muito tempo. Vem do tempo da roça, vou voltar para a roça se Deus quiser, em nome de Jesus, vou voltar aos poucos. E quero agradecer também o carinho de todos vocês. Continue com a gente, interagindo. Adoro responder perguntas. Vá lá, faça um comentário sobre esse vídeo, relembrando as coisas da roça, ok? Quero mandar um grande abraço para o meu amigo Jones Carvalho, lá de Cascavel. Ele tem um vídeo, ele tem um canal no YouTube chamado Magrão Hortaliças. Dê uma olhadinha lá, é um craque em produção de hortaliças, ok? Então agora as minhas 2 frases para deixar você bem confortado o seu coração, ok? Quero lhe pedir que continue com a gente, que Jesus Cristo venha abraçar bem forte o seu coração e que você e nós tenhamos sempre o melhor de Deus. Então, fique com Ele.